Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de equações diferenciais, seção 3.1, exercício número 29. Vamos ao enunciado. Uma força eletromotriz de 30 volts é aplicada a um circuito em série LR, no qual a indutância é 0,1 Henry e a resistência é de 50 ohms. Ache a corrente de T se I de 0 igual a 0. Determine a corrente quando T tende a infinito. Bom, temos aí como objetivo do exercício determinar a corrente I de T em um circuito em série LR. Então, vamos fazer aí a representação do circuito em série LR. Então, temos aí no circuito uma fonte com uma força eletromotriz dada de 30 volts. 30 volts, vou colocar aqui o sentido da força eletromotriz no circuito. Aí, nesse circuito, temos um indutor de indutância L01 Henry, que ele nos fornece aqui. E esse circuito tem um resistor que tem uma resistência de 50 ohms. Então, definido ali o sentido da força eletromotriz no circuito, a fonte faz com que a corrente atravesse aí o indutor e o resistor do potencial maior para o menor. Então, temos que o sentido da corrente I de T nesse circuito vai estar aqui no mesmo sentido da força eletromotriz. Aí aqui a corrente atravessa do potencial maior para o menor. Então, temos que o sentido do potencial no indutor vai aí contra o sentido da corrente, é o potencial do indutor. Aqui temos que o sentido da corrente atravessa do potencial maior para o menor e o sentido do potencial contra o sentido da corrente, a gente tem o potencial no resistor. Bom, como objetivo é achar a corrente de T no circuito LR, vamos aplicar aí a segunda lei de Kirchhoff, que diz que o somatório dos potenciais ao longo de um circuito fechado é igual a zero, colocando o referencial horário positivo para o potencial. Quem a gente tem de potencial aí no circuito? Temos a força eletromotriz, potencial positivo. Aí temos aqui o potencial no indutor, que está no sentido anti-horário. Então, menos um potencial do indutor negativo. E temos o potencial aqui do resistor, que está no sentido anti-horário. Então, menos o potencial aí do resistor. Isso tudo vai ser igual a zero. Ou seja, podemos escrever que a força eletromotriz é igual ao potencial do indutor mais o potencial do resistor. Ou, reescrevendo, a força eletromotriz é igual o potencial no indutor vai ser dado pela indutância vezes a variação da corrente em relação ao tempo dI dt. E vamos ter mais o potencial no resistor vai ser a resistência vezes a corrente. Ou seja, agora temos aqui uma equação diferencial de primeira ordem do tipo linear para a corrente I, tá? Então, podemos resolver essa equação diferencial linear de primeira ordem para poder encontrar aí I de T. Para resolver essa equação diferencial, né, deixar na forma padrão.
na forma padrão, o diferencial tem que estar sozinho. Então, a gente vai dividir toda essa equação pela indutância. Então, vai ficar DI dt, escrevendo o diferencial desse lado. Aí, mais, vai ficar R sobre L, vezes a corrente I, igual, do outro lado, a gente tem a força eletromotriz dividido pela indutância. Agora, a gente tem a equação diferencial linear para a corrente na forma padrão. A partir disso, a gente pode identificar que essa função aqui é a função P de t. Então, a gente pode achar o fator integrante μ de t, que é igual a exponencial elevado à integral de P de t dt. Ou seja, o fator integrante μ de t vai ser igual a E elevado P de t, é dado pela constante R sobre L, integral em dt. Ou seja, vai ficar E, a integral aqui de dt dá t. Então, fica RL, que é constante, que multiplica t. Esse é o fator integrante. Para achar aí a solução da equação diferencial, a gente vai multiplicar a equação diferencial pelo fator integrante. Então, vai ficar DI dt, que vai multiplicar E elevado a R sobre L vezes t. Aí vamos ter mais RLI, que multiplica o fator integrante E elevado a RL vezes t. E isso igual a força eletromotriz sobre a indutância, que multiplica aí a exponencial E elevado a RL vezes t. Bom, desse lado aqui da equação, isso aqui é o resultado da derivada de um produto. Derivada do produto entre a função, que é I, tá? A variável I, e o fator integrante, que é o E elevado ao R sobre LT. Tudo isso dentro da derivada, regra do produto. Deriva a primeira, DI dt. Copia a segunda, E elevado a RLT. Aí, copia a primeira, I. Deriva a segunda. Derivada de E é ele mesmo, vezes a derivada do expoente, que dá RL. Então, temos aqui a derivada do produto. Isso é igual aí a força eletromotriz sobre L vezes E elevado a RL, que multiplica T. Para resolver, a gente aplica a integral dos dois lados. A integral da derivada é o próprio resultado. Então, aqui fica I, que vai multiplicar E elevado a RL vezes T, igual, desse lado, força eletromotriz sobre L fica fora, que é constante, que multiplica a integral de E elevado a RL, aí T, integral em dt. Ou seja, vamos ter que I vezes E elevado a RLT, igual a força eletromotriz sobre L, vezes a integral de E elevado a RLT, como aqui é uma função do primeiro grau, a integral da exponencial é ela mesma, E elevado a RL vezes T, dividido pelo valor que acompanha a variável T, que é uma função do primeiro grau, ou seja, R sobre L. Como é de forma indefinida, fica aí mais uma constante. Então, aqui L simplifica com L. A gente vai ter o I isolando aqui, que vai ficar em função de T, como sendo esse termo passa dividindo. Então, esse termo aqui corta com esse. Aqui sobra só força eletromotriz sobre R, que é a resistência. Mas aqui vai ficar constante sobre esse termo. Constante dividido por E elevado a R, LT. Ou I de T, reescrevendo, é a força eletromotriz sobre a resistência, mais a constante, esse termo aqui vou escrever em cima, o expoente fica negativo, então fica E elevado a menos RL vezes T, tá? Essa é a solução geral para a equação diferencial para um circuito aí LR com uma força eletromotriz constante, tá? Dada a condição inicial aqui, I de 0 igual a 0, então temos aí que I de 0 é igual a 0, ou seja, a corrente por tempo 0 vale 0.
Então, substituindo aqui na equação, a gente vai ficar com 0 igual a força eletromotriz sobre R, mais a constante que multiplica a exponencial, menos R sobre L, que multiplica T, que é 0. Menos RL vezes 0 dá 0. E elevado a 0 fica 1. Portanto, a constante é igual a menos a força eletromotriz sobre R. Bom, então vamos poder escrever que a corrente de T é igual à força eletromotriz sobre a resistência, mais a constante C, que é menos a força eletromotriz sobre a resistência, que multiplica a exponencial elevada a menos a resistência sobre a indutância, vezes o tempo T. Essa é a corrente I de T de forma genérica. Aí, aplicando os valores que nos foram dados, 30 volts para a força eletromotriz, 0,1 Henry para a indutância e 50 ohms para a resistência. Todas as unidades estão no SI. Então, vamos ocultar aí as unidades de medida. A corrente vai sair em ampere. Então, vai ficar I de T, a força eletromotriz 30, dividido pela resistência, 50. Aí temos menos a força eletromotriz 30, dividido pela resistência 50. Aí, exponencial elevado a menos a resistência 50, dividido pela indutância 0,1, que multiplica o tempo T. Então, vamos ter que I de T é igual a 30 dividido por 50, fica 0,6. Aí, menos 30 dividido por 50, 0,6. Exponencial, 50 dividido por 0,1, 500. Então, menos 500T. Essa é a equação I de T que ele pede aí no problema. Bom, e para terminar, ele quer que determine a corrente quando T tende a infinito. Então, eu quero saber aí qual é a corrente quando T tende a infinito. Então, a gente diz que I vai ser igual ao limite de T tendendo a infinito. Aí, pega aqui a equação de forma genérica, que é a força eletromotriz sobre R, menos a força eletromotriz sobre R, que multiplica a exponencial de menos R, L vezes T. Ou seja, vamos ter aí que I vai ser igual, o limite da constante é a própria constante. E aqui o limite para essa função quando tende a infinito, se a gente substituir o infinito aqui, a exponencial quando vai para menos infinito é 0. Então, temos, portanto, que a corrente I é a força eletromotriz sobre R, que é chamada de corrente permanente, tá? Ou estacionária. Temos que esse termo aqui na equação da corrente de T é o chamado termo transiente, ou seja, quando o tempo tende, ou a variável tende ao infinito, temos aí que esse termo tende a 0, tá? Bom, e aqui para o nosso caso, então, temos que a corrente I vai ser o valor de 0,6, que é a força eletromotriz sobre a resistência, 0,6 ampere, quando o tempo tende ao infinito, ou seja, a corrente permanente, tá? Observa-se que essa condição aqui, ó, é a própria lei de Ohm, tá? Que a gente tem aí corrente é igual a tensão sobre resistência. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!